Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Vamos iniciar hoje mais uma live com um convidado mais que especial, que é o Rafael Rios. Vamos aguardar o Rafael entrar. O Rafael, opa, vamos ver. Ele já Ele apareceu ali, já, né? ele já vai entrar, pessoal. E aí já começamos. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Olá, Olá, boa noite. boa Rafael, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês, como estão? Tudo jóia, Tô Rafael. ótimo. Primeiro, agradecê-lo, né, por aceitar esse convite, mediado pela Camila, né? Vamos agradecer a Camila também, É verdade. que nos ajudou aí nesse contato com você. E gostaríamos que você se apresentasse, Rafael. Opa, travou? Oi? Pronto, Aí. pronto, agora deu uma travadinha. Gostaríamos que você se apresentasse enquanto o pessoal vai entrando, para quem não te conhece, aqui no canal A Clareira, falar um pouquinho aí do seu percurso. Obrigado. Primeiro também agradecer a Camila por fazer essa ponte, agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito honrado e feliz. Eu sou o Rafa, eu sou o Rafa Rios, eu tenho minha formação em Direito, eu sou servidor público do Tribunal Regional Federal e sou florista também há uns 4, 5 anos, vai fazer 5 anos agora no ano que vem. E por intermédio das flores eu entrei em contato com o tema, né, das masculinidades, comecei a participar de grupos que discutem o tema, aí participando de cursos, entrevistas, documentários e tal, e fui me aprofundando nas leituras e nas vivências relacionadas ao tema de masculinidades e gênero. E tô por aí. E essa temática te acompanha há quanto tempo, então? Quantos Se, anos? porque foi bem no início que eu comecei a trabalhar com as flores, Ah, então tá. acredito que uns 4 anos, assim, que foi até curioso, porque quando eu comecei a trabalhar com as flores, eu percebi que eu tinha dificuldade de falar para os meus amigos, para os meus parentes homens, que eu estava trabalhando com as flores, fazendo arranjos de flores, tudo, por ser uma profissão tida como feminina. E até foi uma das amigas que eu fornecia flores toda semana. Ela falou assim: então eu tenho um amigo que está criando um grupo que está com a proposta de discutir masculinidade e tal. Eu acho que tem tudo a ver com você, se for do seu interesse, procura ele e tal. Aí me passou o contato. Aí foi o primeiro contato que eu tive assim com o tema. Aí fui na primeira reunião. Aí foi muito curioso que nessa primeira reunião tinha 40 homens sentados em roda numa sala e eu super me identifiquei com a história de vários deles, assim, né? Homens trabalhando com moda, homens estilistas, tal, e homens também, tipo engenheiros, advogados, tal, e todos eles relatando questões relacionadas ao tema. E eu falei, nossa, esse pessoal existe, essa galera existe, me encontrei. Não tô sozinho. É, e foi muito bom, assim, para poder ter essa identificação, né, e compartilhar as experiências. Aí eu fiquei nesse grupo por 2 anos e pouco. Aí depois saí desse grupo e comecei a frequentar um outro. E, e é isso. Mas é realmente uns 4 anos que eu estou olhando para o tema, assim. Bacana. Rafael, como que você encontrou esse gosto pelas flores? Então, eu percebo que eu percebi que eu fiquei muito tempo na minha vida vivendo no automático, assim, né? Eu tive uma infância muito criativa, muito relacionada às artes, fiz figuração em novelas, fiz curso de teatro, depois quis ser veterinário, então para mim estava muito claro que eu ia exercer alguma profissão relacionada à arte ou cuidado. Aí, quando eu fui me tornando pré-adolescente, assim, eu comecei a perceber que eu estava me enquadrando em padrões que eram esperados de mim como homem, tipo, com quem andar, como andar. Eu gostava de dançar e começou a ser cerceado essa questão de dançar. E, enfim, isso me levou eu fui militar 3 anos da Marinha. Aí depois saí e é até curioso, quando no dia que eu saí da Marinha foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E foi porque ficou extremamente chateado, tá preocupado. E hoje eu super acolho e entendo.
Se eu tivesse a vida que ele levou, talvez eu reagisse pior que ele no momento, com um filho, né? E aí depois eu fui fazer concurso público, aí fiquei pulando de concurso em concurso, e uma reprovação num concurso que eu queria muito me fez parar e falar, putz, quem eu sou, quais são os meus gostos, o que que eu quero fazer. E nesse processo que eu comecei a fazer várias coisas de autodesenvolvimento, autoconhecimento, comecei a fazer terapia também. Hum, E aí eu resgatei essa essência criativa por meio das flores, que tem muito a ver com com a minha avó, que sempre cuidou de plantas, de flores. Eu sempre levei para casa para entregar para ela, para minha mãe. E depois, aqui em casa, com a minha companheira, a gente sempre tinha flores também em casa. E eu falei, vou fazer um curso de arranjo de flores. E fui fazer. Aí, desde o primeiro momento, me senti muito bem. E, ao mesmo tempo, eu me sentia, tipo, será que esse é o meu lugar? Porque eu via, em vários cursos que eu fiz, eu era o único homem. E isso chamava a atenção, inclusive, das pessoas. Eu assim, nossa, você, homem, advogado, o que você está fazendo aqui? E tinha uma questão também de julgamento, muitas vezes, em relação à minha orientação sexual, como achavam que eu era um homem gay por estar mexendo com flores, entendeu? Como se isso também me fizesse menos homem, né? Ele tinha um julgamento todo da questão da orientação sexual. E eu percebi até isso, porque quando eu ia fazer as exposições, os bazares, eu queria que a minha companheira estivesse do meu lado, como um atestado ali, sabe, de heterossexualidade, um atestado de virilidade. E isso me levou a olhar para esse tema, né, das masculinidades. sim. E você comentou que no início você tinha dificuldade até de assumir e dizer para os seus amigos que você estava trabalhando com flores. E aí você então se aproxima desse grupo. Rafael, você tem uma noção, não necessariamente cronológica, mas como que isso foi mudando? E você tem hoje essa, enfim, não sei nem se é uma questão de facilidade, mas é uma outra forma de se posicionar em relação a dizer eu trabalho com flores, né? Como que isso foi mudando? Foi um processo de realmente de me olhar, eu acho que de me encorajar também. Até o próprio Instagram, assim, que antes ele tinha um nome mais comercial, assim, né, de tipo como se fosse uma empresa de flores. E Uhum. depois eu acabei, quando eu coloquei lá um homem florista, foi realmente o passo. Eu fiz até um post falando sobre esse processo, falando que, nossa, por muito tempo eu neguei essa profissão, essa vontade de trabalhar com as flores, e agora eu me sinto fortalecido para falar, sim, eu sou um homem florista, isso não me faz menos homem e tal, e fiz um post falando sobre esse processo, assim. Mas eu acredito que eu troquei o nome do Instagram há mais de um ano depois que eu estava frequentando o grupo de masculinidades, assim. Eu acho que eu fui achando a minha galera, assim, e fui podendo conversar, fui me identificando, e isso foi realmente um processo para que eu conseguisse colocar para o mundo, assim, né, realmente. Eu tô Uhum. aqui, sou um homem florista e tá tudo bem, sabe? Eu tô feliz com isso. Mas foi um processo, assim. Tá. E você poderia compartilhar com a gente essa tua percepção com relação às masculinidades? Sim, Poderia. com certeza. Hum, Primeiro, assim, acho que muita gente fica curiosa porque é o plural, né, de é, masculinidade. E acho que é legal começar falando sobre isso, porque a gente tem um modelo de masculinidade que é tido como masculino, que é denominado masculinidade hegemônica, que é um conceito da Rael Conner, da década de 70, 80, que começou a falar sobre isso. E essa masculinidade hegemônica é uma caixa onde muitos de nós homens ficamos tentando nos enquadrar. Uma caixa de, sabe, de viril, forte, que não pode demonstrar sentimentos, que não chora, é heterossexual, reprodutor, provedor, sabe, com vários estereótipos, assim, e nenhum homem ocupa esse lugar sem nenhuma angústia, nenhum medo, sabe, nenhuma questão com todos esses rótulos, né? E isso tem um amigo que falou recentemente, eu até falei assim, nossa, faz todo sentido. Ele falou, cara, a masculinidade hegemônica é um fetiche, que todo mundo quer alcançar um lugar que é inacessível. E quando eu falo inacessível, aí a gente pode fazer a ligação com a questão das masculinidades no plural,
porque esse lugar da masculinidade hegemônica também é de um homem branco, heterossexual, sabe, eurocêntrico, de classe média, tem vários vieses de marcadores sociais, né? E quando a gente fala de masculinidade no plural, é uma questão de possibilidade de explorar e ampliar as possibilidades muitas sobre as formas de ser homem. Então, porque existem inúmeras formas relacionadas às questões de raça, classe, de identidade de gênero, que não podemos esquecer dos homens trans, de orientação sexual, de cultura, território, religião, tudo isso influencia no modo como a pessoa que se identifica como homem se coloca na sociedade. Uhum. Então, por isso o plural, porque existem inúmeras formas de ser. E quando a gente fica limitado a uma, é muito estereotipado, é muito violador das possíveis expressões, né? Então, essas masculinidades no plural é para que a gente abarque todas as pessoas que se identificam como homem. Então, para mim, tem bilhões de formas de ser homem, né? Cada um tem a sua individualidade, a sua subjetividade, que coloca para o mundo da forma que entende como correta, enfim, para cada um, né? Para si, não correta para a sociedade ou para o que o esperam que seja, né? Então, esse plural é para que a gente possa realmente explorar todas essas individualidades, né? Com respeito a todas as possíveis expressões, né? Uhum. E você tem uma percepção que ainda hoje é difícil aceitar essas diferentes formas de se posicionar? Sim, Ainda tem uma, não sei se a palavra é tendência, mas ainda Um predomínio, tem um, assim, né? De obrigada. tentar se colocar nesse lugar. Né? Ainda tem um predomínio de tentar seguir uma masculinidade viril, né, do mais forte, da potência. Você sim, ainda com percebe certeza. que tem isso? Tem, e é muito curioso que essa performance, essa máscara que a gente coloca muitas vezes para o outro homem. Não é nem para uma mulher ou para outra, é para outro homem. Eu tenho um outro amigo que fala que é como se tivesse uma carteirinha de masculinidade, né? Você vai fazendo check, e é um pacto mesmo, é um pacto entre nós homens, que é um pacto misógino, que faz com que tenha a questão de ódio, aversão a tudo que se entende como feminino. Com todas as características, inclusive até a questão de objetificação do corpo da mulher, tudo, de colocar no lugar inferior, né? Então, existe esse padrão entre nós homens. Nós normalmente estamos competindo entre nós, a gente só fala normalmente se fala de assuntos que não tocam nos sentimentos, nas emoções, né? Fala-se muito entre homens de futebol, política, religião, pornografia, e não pergunta para o outro, cara, o que você está sentindo? O que está te afligindo nesse momento? São conversas muito superficiais, são conversas muito de competição mesmo, sabe? Qual time é melhor, quem saiu com mais mulheres ou com mais homens, enfim, tem que estar sempre competindo entre nós, né? Então, a possibilidade de mudar isso é uma forma de mais acolhedora, de menos competição e mais colaboração. E nesses grupos de masculinidades, o que a gente exercita é esse espaço seguro de confiança para compartilhamento, de fato, das nossas dores, das nossas angústias e também das celebrações. Enfim, é um espaço que a gente pode ter um lugar de escuta amorosa, sabe? De um lugar de respeito à fala, seja ela de quem for, sabe? Dentro desse grupo. Então, mas sim, eu concordo total que existe ainda existem muitos lugares que eu falo assim, nossa, aqui seria impossível falar sobre o tema, sabe? Lugares onde está muito mais exacerbado essa demonstração o tempo inteiro de machisa, né? Sabe? Da questão do estereótipo lá do macho alfa. Então, ainda tem uma... E assim, eu acredito que está acontecendo, sim, uma movimentação nossa, de nós homens, assim, muito implicada totalmente pelos movimentos feministas, pelos movimentos mulheristas e qualquer outro movimento de mulheres, que está há séculos lutando por causa das opressões, né? Porque normalmente as, as,
as discussões começam em quem tá sofrendo, né? Quem está sendo violado, quem está no lugar dos oprimidos, né? Então, no caso das oprimidas. Então a gente recentemente, sei lá, há pouquíssimas décadas a gente está falando sobre masculinidades, né? Então Uhum. é uma questão muito embrionária ainda, né? A gente ainda está engatinhando muito, porque eu sempre falo que passou da hora de nós homens entendermos o nosso papel, sabe, como homens na equidade de gênero, sabe? É nosso papel de aliado dos movimentos, sabe, sem qualquer pretensão de protagonismo, porque nós somos os protagonistas da violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBTI+, contra os outros homens e contra nós mesmos. É só ver as estatísticas, né, de violência. Normalmente são homens matando homens, sabe? São homens suicidando muito mais, são homens cometendo muitas violências, principalmente com as mulheres, né? E com a comunidade LGBTI+. Então, é muito urgente e necessário falar sobre o tema, né? Um amigo fala que talvez não seja o tema mais importante a ser tratado, mas ele perpassa todos os outros temas importantes, né? É. O Ismael dos Anjos que fala isso. E nesse ponto, só para comentar aqui, a Juba Maia falou nessa discussão, acho que entram os números assustadores de transfeminicídio. Já que Uhum. você estava comentando sobre os números, achei Exatamente. interessante ler aqui. Exatamente. É inaceitável que a gente tenha a população trans com uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil, né? Nós somos o país que mais mata pessoas trans e o quinto que mais mata mulheres do mundo. Uhum. Então, falar de masculinidades ainda e eu acredito que infelizmente vai ser por muito tempo, falar de violência, falar de racismo, falar de uma série de opressões que nós homens majoritariamente cometemos, né? Uhum. Rafael, eu fiquei pensando, quando você fala assim, né, talvez eu queria te ouvir falar mais disso, assim, né? Porque eu pensei em uma coisa agora, que talvez acrescentar esse S no final de masculinidade, colocar no plural. Eu fiquei imaginando que isso pode, autorizar isso, pode também liberar no indivíduo, no homem, um lugar assim para ele liberar sua angústia diante de outras possibilidades de existir como homem, né? E de se autorizar. Parece que é essa mesmo essa palavra, né, que atravessa a sua fala, assim. Se autorizar a ser de outras formas, né? Porque eu acho que também me parece que eu tenho uma hipótese que por trás dessa máscara, né, dessa performance, há muita angústia, muito medo, há muito um sentimento de vulnerabilidade que parece que o sujeito não consegue lidar com aquilo em grande medida. O que você acha? Não, eu super concordo que nesse padrão que eu estava comentando de máscara, de performance, por trás tem, como você falou, tem muito medo, tem muita angústia, tem muitos desejos e vontades de expressão, de expressões diferentes, enfim, seja na roupa, seja no afeto, seja na profissão, em qualquer outra. Então, é muito violador, né, esse estereótipo de encaixar dentro de um padrão, né? Então, realmente colocar no plural é entender que você pode ser do jeito que você se sentir melhor, sabe? Você pode ser de acordo com o que você entende como correto, entendeu? E é muito curioso, assim, que normalmente a discussão do tema das masculinidades, ela começa num viés individual, sabe, dessa questão da performance. Você fala assim, putz, eu quero poder usar brinco, eu quero poder usar rosa, eu quero poder brochar, sabe, e eventualmente, porque é óbvio que acontece, sabe, enfim, eu quero ser florista como eu sou, e fica muito na questão do individual, que eu acho extremamente necessário para que a gente possa extrapolar. Só que poder expressar os sentimentos, né? Só que a partir do momento que você se permite florescer e expressar as suas emoções e seus sentimentos, você reconhece a sua humanidade e reconhece a humanidade da outra pessoa. E a partir do momento que você reconhece a humanidade de todas as pessoas que te cercam, aí essa discussão se amplia para uma discussão mais ética, mais política e mais crítica Sim. em relacionado ao tema, porque óbvio que tá tudo bem poder, o que eu falei, né, usar rosa e tal, não sei o que, poder ser do jeito que eu quero. Mas aí cabe a reflexão, o que eu estou fazendo para romper ciclos de violência em relação às outras pessoas e em relação a mim também.
Porque por muito tempo eu entendo que, por exemplo, na Marinha, me violei muito. Porque eu tentei me adequar num padrão que era esperado de mim, de performance total, de não demonstrar as coisas que eu estava sentindo de fato ali, né? E exaltar toda uma questão, sabe, que para mim não fazia sentido nenhum. Então, por 3 anos ali, eu entendo que, por mais aprendizado, por mais benéfico que tenha sido também em alguns setores da minha vida, foi uma violação do meu emocional, né? Uhum. Eu lembro que a minha mãe, eu sempre fui muito carinhoso de conversar com a minha mãe e tudo. Eu lembro que uma vez eu cheguei no final de semana, né, porque eu ficava de segunda a sexta e ia final de semana para casa quando não estava de serviço. Aí eu cheguei em casa, aí eu tava lá quieto, aí minha mãe virou e falou assim: Nossa, filho, você tá tão frio, você não fala mais, você não conversa. E então eu falei, cara, aquilo foi um estalo, assim, né? Eu falei, nossa, realmente eu tô me tornando uma pessoa como a Força Armada lá gostaria que eu fosse, né? Tipo, frio, não. E isso não faz parte da minha essência, né? Eu sou canceriano, choro à toa, sabe? Sinto emoção o tempo inteiro, sabe? Então, eu tava realmente me violando, né? Então, acho que poder olhar para isso, dessa não violação, primeiro, e depois olhar para uma questão social, você cuida de si para cuidar do outro, para cuidar da outra e para cuidar de toda uma sociedade, né? Eu acho que é esse caminho, né? Uhum. Parece que tem algo de um cuidado de si que transforma essa suposta liberdade da performance do masculino, né? Porque é como se o homem, dentro dessa caixinha que você falou, né, do masculino, ele tivesse essa liberdade no ambiente público, a liberdade da agressividade, né, da violência externa. Mas, como você falou, parece que essa violência externa reverbera uma violência interna a ele, né? Eu acho que também o que eu vi assim tem muito de de algo mais genuíno, esse cuidado de si para se perceber, né? Se liberar de outras formas Uhum. e se autorizar. Eu acho que é muito interessante essa ideia mesmo, né? E como você colocou, assim, a sua caminhada, eu acho que ela tem esse modelo, assim, enquanto que não foi simplesmente virar a chave, né? Mas você parece que foi construindo, elaborando isso e talvez até fazendo luto daquele masculino, né? Para poder acrescentar o S no final. Sim, e é um exercício diário, né? Eu sempre falo assim que eu não acredito tá muito na moda, né? Tipo falar, eu não acredito no homem desconstruído, curado, nada disso. Eu acredito no homem que está disposto a se olhar, sabe? Porque não existe lugar de chegada, existem caminhos possíveis, entendeu? E Uhum. todo dia eu tento trazer consciência para os meus atos, para as minhas palavras e para os meus pensamentos, porque dentro de uma estrutura machista e patriarcal, não tem como eu não ser machista. O que tem é eu trazer consciência para eu não reproduzir esses sentimentos, essas ações, esses posicionamentos. Eu falo que o primeiro machista que eu encontro todos os dias sou eu quando eu me olho no espelho. Porque eu fui criado numa sociedade machista, então não tem como eu não ser. O que eu posso fazer é desnaturalizar, sabe, é trazer consciência para não reproduzir, produzir, sabe, mais machismos. Então, e o que você falou a respeito da violência, realmente, sentir é inerente ao ser humano, né? Sentir não é uma questão, sabe? Mulheres sentem e homens não sentem. Sentir é Uhum. inerente ao ser humano. Então, muitas vezes a gente sente e vai guardando, vai guardando, vai guardando. E quando aquilo sai, muitas vezes sai como a violência, né? A violência, às vezes, é a única linguagem que é permitida. Hum. Porque é permitido a nós demonstrar agressividade, raiva, sabe? Intolerância, tudo. Mas não é permitido muitas vezes a nós demonstrar carinho, afeto, amor, no simples trato. Eu gosto de falar isso sempre, assim. Eu chego num bar com amigos, é aquele tipo, e aí, irmão, beleza? Tapinha nas costas, assim. Aí começa a beber, abraça, fala que ama, beija no rosto. Eu falei, cara, por que precisa do álcool para demonstrar o sentimento? Pois Entendeu? é. Por que precisa da substância para poder, sabe, alterar um pouco para mostrar de fato o que ele estava sentindo ali, né? Então, são bloqueios emocionais, né? O que você falou, eu lembro, quando você estava falando, eu estava lembrando
que eu tive a oportunidade de algumas vezes na Fundação Casa, com os meninos internados, né, enfim, Sim. que supostamente cometeram atos infracionais tidos como crimes, né? Uhum. E uma das dinâmicas que eu consegui fazer com eles foi uma que está até no documentário, aquele The Mask You Live In, que está no Sim. Netflix, que é aquele A Máscara em que Você Vive, que era colocar na frente do papel o que eles demonstravam socialmente para as outras pessoas e atrás o que eles escondiam. E, e foi assim, foi de uma emoção absurda, assim, né? Eu segurei quando eu saí, depois, né, fui lendo, eu chorava no metrô, porque eles relatando, demonstravam crueldade, agressividade, macheza, tudo. E atrás eles colocavam medos, angústias, aí veio poema, veio letra de música, vieram desenhos, vieram tipo assim, eu adoro dançar, eu gostaria eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer tanta coisa, mas falam que é coisa de mulher, então eu não posso fazer isso. E na frente vinha uma série de coisas assim fortes em relação muitas vezes até em violação, né? Tinha vários deles falando, tipo assim, eu não sou eu não sou esse monstro que as pessoas acham que eu sou atrás, eu sou um menino que tem muitos medos. Então isso é Uhum. muito curioso, né? Porque e ainda mais numa realidade social em que eles majoritariamente estão inseridos, né? Então, mais uma vez a gente fala da questão de classe, né? E de raça, né? Porque infelizmente nos lugares a gente tem majoritariamente na Fundação Casa e nos lugares periféricos majoritariamente meninos negros, né? Sim. Então por isso que é importante quando a gente vai falar de masculinidades olhar para a questão de racismo, de branquitude, sabe? Olhar para, enfim, para todas as interseccionalidades possíveis, né, dos marcadores de diferenças, né? Rafa, se você me permite, eu vou voltar numa fala Claro. sua, eu não quis te interromper, mas teve um momento que você comentou, olha, há um elemento de competição, né, que se estabelece entre um grupo de homens. Aí na hora que você falou, eu pensei, não, mas eu identifico que há uma união também, né? Parece que um homem defende o outro, encoberta o outro se precisar, né? E aí eu fui elaborando aqui, enquanto eu estava ouvindo você e o Carlos, e aí eu fiz um paralelo, né? Me parece que no grupo de mulheres existe uma rivalidade. Rivalidade é diferente de competição, né? A competição é quem é o mais forte, quem chegou primeiro, né? Quem é o mais rápido, enfim. Mas o que eu fiquei pensando, né? Você usou depois uma fala que parece que se há uma união nesse grupo masculino, de fato é para encobertar, então, algo, né? Seja uma violência, seja um erro, mas tem também uma união que é saudável? Eu acredito que essa união saudável ela está começando a ser construída, principalmente nesses grupos, nessas pessoas, nesses caras que estão dispostos a olhar para o tema. E eu super concordo com você que existe esse pacto entre nós homens Uhum. a gente chama até de forma pejorativa, né, de broderagem, eu não falo quando o cara é machista, eu não falo, puta, cara, isso não tá legal, sabe? Se ele agride alguma pessoa, seja qualquer forma de violência, né? Seja ela moral, psicológica, enfim, física, e eu não falo nada. Se eu recebo uma piada num grupo de WhatsApp de homens, eu fico quieto. Então existe esse pacto da broderagem de eu encobertar os erros dos outros, sabe? Uhum. Porque fica nesse lugar, tipo assim, mas se eu falar eu vou perder a amizade, mas se eu falar eu vou gerar um desconforto. Mas realmente, né, no desconforto que as coisas mudam, né? O desconforto Sim. realmente é o afeto da mudança, né? E existe, ao mesmo tempo que existe essa competição que eu falei, de quem é mais forte, de quem tem o melhor carro, quem ganha mais, tudo, quem está ostentando mais um padrão, seja ele qual for, tem essa coisa de encobertar, né? De não falar, de não chamar atenção. E eu acho que é o grande exercício. E eu falo por mim e por muitos amigos que relatam isso, Uhum. que é realmente essa necessidade de ter que falar e se colocar nesse desconforto para poder virar, cara, eu não gostei dessa forma que você falou, eu acho que você foi desrespeitoso
E principalmente entre as pessoas que a gente ama, né? Se a gente tem essa liberdade, por que não, né? Por que não falar? Por que não trocar, né? Eu acho que ter conversas acolhedoras, né? E acolher não necessariamente é concordar, né? Você pode acolher discordando. Enfim, eu brinco que quando eu recebo alguma piada e eu faço isso, né? Quando eu recebo uma piada que eu entendo que é machista, LGBTfóbica, racista e tal, eu respondo que eu não entendi. Porque aí você constrange a pessoa a explicar o que é inexplicável. E muitas vezes a própria pessoa entende que fala, cara, isso não faz sentido, né? Tipo, essa piada não tem nada a ver. E essa piada, né, entre aspas, né? Porque a partir do momento que alguém se sentiu agredido, deixou de ser piada, né? Então, é um processo mesmo, mas é curioso ao mesmo tempo ter essa competição e ter essa união, né? Sei lá, parece que é um espírito meio corporativo entre os homens, assim, né? Vamos Isso, acobertar os nossos erros, né? E isso, não vamos demonstrar os nossos erros. isso. E no mundo contemporâneo, né, nessa atualidade, Rafael, isso vem exigindo, né, que o homem no singular aí comece a pensar na sua própria masculinidade, ou você acha que não, que isso é tanto de um processo tão particular, tão individual, que a caminhada ainda é bem longa? Como que você está vendo esse mundo contemporâneo? Eu acho que existe sim um movimento, sabe? Que tem uma movimentação, talvez, não um movimento, de vários grupos de homens e enfim, tem muitas pessoas que estão estudando isso na academia também há algumas décadas, sabe? E quando eu falo pessoas, homens e mulheres que estudam o tema Uhum. e, e recentemente tem pipocado vários grupos, né, de masculinidades, assim. Por exemplo, o grupo que eu pertenço hoje, que eu participo, é o Ressignificando Masculinidade. A gente faz encontros aos domingos de manhã. Tá? Tipo, 10 horas da manhã começa o encontro até meio de 15, não domingo. A gente tem uma média de 70, 80, 100 homens por domingo. Olha. E E muitos qualquer chegando. um pode participar? Qualquer homem pode participar, Como que sim. faz para quem se interessar e É, é só, por exemplo, amanhã é pelo Zoom, né? Pela plataforma do Zoom. A gente é só seguir lá o Instagram, é @ressignificando_masculinidades. Tá. Depois até talvez eu consiga escrever aqui para mais pro final eu escrevo. Tá. E e a energia realmente nesse espaço, sabe? Onde tem um espaço de partilha, as pessoas podem falar, contar o que tá passando, e há um acolhimento, uma troca, tem mediadores, né, que fazem às vezes algumas intervenções na fala, sabe? E eu vejo que tem sempre gente nova chegando, algumas pessoas se repetem, e grupos novos estão surgindo em cada lugar do Brasil. Eu, por estar algum tempo olhando para isso, toda hora aparece no Instagram novas pessoas, novos grupos falando sobre o tema. Então eu acredito que tem um movimento, sim, sabe, de pessoas dispostas, de homens olhando para esse lugar. Eu acho que ainda é muito incipiente, a gente tá engateando, né, como eu falei, acho que é um movimento muito inicial ainda, mas ele vem acontecendo, sabe? E eu Sim. acho que é isso. E eu vejo já mudanças assim nos jovens, eu acredito que tem, não sei, acho que os jovens já vêm com um chipzinho diferente, sabe? Já vem as experiências que eu tenho tido de falar com os jovens, infelizmente ainda há muita reprodução do machismo, sabe, das questões dos estereótipos total, mas já há uma discussão inclusive entre eles ali, sabe? Eu sempre trago um exemplo de um amigo que tem um filho de 12 anos e ele estava andando na Paulista, aí passou um rapaz muito alto, assim, sabe, na direção contrária. Aí ele virou e falou assim: Nossa, pai, deve ser difícil para ele beijar uma menina. Aí antes que esse meu amigo respondesse, ele falou: Ou um menino. Então, ele tem 12 anos e ele já entende que aquele rapaz alto pode demonstrar afeto por quem ele quiser. Então, assim, eu acredito que tem novos formatos surgindo, as pessoas já estão falando mais sobre o assunto, e eu acredito que é uma mudança. Só que é óbvio que é uma mudança que vai levar gerações, né? Inclusive tem uma questão geracional muito forte,
às vezes assim, em contato com meu pai, com pessoas mais velhas, tal, eu vejo que ainda é muito arraigado, sabe? E não que ele não possa olhar para isso e mudar, independente da idade, mas Sim, eu vejo que é muito arraigado por criação ainda, por lugar de onde veio, pela própria idade, né? Então, hoje a gente já tem muito mais referências, né? As referências que a gente sempre teve de masculinidades era do cara, fortão lá, que não sei o quê, do galã, tudo. E hoje a gente já vê várias outras referências, tanto na mídia, ainda pequeno, né? Mas assim, já tem novas referências sendo construídas, então isso reverbera na criação e nas pessoas, né? Dos meninos, conseguem ver, tipo, bailarinos, sabe? Enfim, e várias outras expressões, assim, né? De coisas que eram tidas como femininas e que homens hoje estão colocando para o mundo que tornam novas referências, né? E possibilidades de identificação e falar, nossa, eu também posso ser assim. sim. Então, tenho... enfim, acho tem gerações aí ainda. E eu espero que no futuro a gente não precise olhar para isso, né? De forma... principalmente que a gente não tenha tantas violências de gênero, né? O Uhum. principal, né? E tem algum elemento que você acha que é o maior dificultador dessa discussão ou desse processo de reflexão? Não vou nem colocar de transformação, hein? Eu acho que eu vou retomar, assim, eu acho Tá. que o elemento mais dificultador são as relações entre homens, principalmente amizades mais antigas, assim, sabe? Que realmente ainda estão reproduzindo um lugar que às vezes não faz mais sentido para mim ou para outra pessoa, e estar em contato é um dificultador, assim. Muitas vezes eu escuto algumas coisas e falo, puta, será que eu falo agora? E é esse lugar, né, sempre, né, que eu falei do lugar do desconforto para poder transformar. E eu acredito que muito mais do que falar, o exemplo é dado pela conduta, né, pela conduta diária, assim, né. Eu vejo que, por exemplo, tem um primo da minha companheira, ele tem 15 anos agora. Aí ele vem conversar comigo, fala das questões que estão afligindo ele no colégio, aí fala, sabe, do que ele está sentindo, tudo. Aí ele fala, porque com você, tio Rafa, eu posso falar essas coisas. Então, ele vê em mim uma pessoa que não vai julgar o que ele está falando, que não vai, tipo, falar, para com isso, menino, não sei o quê. Sim. E, enfim, então acho que tem esse lugar, assim, né, de poder, de fato, é, enfim, ampliar as referências do que é ser homem, né? Ele me vê, tipo, eu mexendo com as flores, ele já participou de uma oficina de flores comigo, de arranjos. Então, tem uma possibilidade que é a conduta mesmo, sabe? De olhar e dar um exemplo. Eu falo que eu quero ser uma autorreferência, sabe? Eu quero estar em paz comigo mesmo, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e falar, putz, acho que eu fiz o melhor que eu pude hoje, sabe? Uhum. E é isso, e vai demorar tempo, né? Então é acordar todos os dias sabendo que, infelizmente, eu não vou ver o mundo que eu desejo. Mas isso não me impede de atuar, enfim. A, a Angela Davis que tem uma frase dela que fala, você tem que agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo e você deve fazer isso a todo momento. Então, acho que é bem importante isso, né? Trazer essa consciência de que, enfim, as coisas estão em transformação. Por mais que a gente se encontre em períodos complicados politicamente, autoritários, tal, de questões de muita violação, de muita violência, tudo, eu entendo que há um processo que está acontecendo de transformação, sim. Eu até acredito que tudo isso que a gente vem enfrentando é uma tentativa de brecar um progresso que é inevitável. Uhum. Então, enfim, eu vejo com muitos olhos, muitos bons olhos, assim, vários movimentos de que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais feliz, mais equitativa, mais amorosa. E é isso. Rafael, eu também fiquei pensando aqui, eu não sei se... Porque a gente está falando sempre, parece que tem essa dimensão da relação do homem com o homem, assim, né? Eu fiquei me perguntando assim, quanto também esse discurso, ele atravessa o discurso da mulher também, que se endereça ao homem no singular, assim, não nessa pluralidade. E como que
não sei, fiquei pensando que como que esse homem também ele tenta acolher essa imagem que às vezes não vem só do homem, mas parece que também da mulher. Que demanda, assim, né? Que demanda, assim, essa figura. Isso tem sentido? É claro, parece que não sei se isso é evidente, assim. Mas sim, tem sentido. Eu estava falando antes em relação a gente vive numa sociedade que é machista e patriarcal. Então, nós homens somos machistas e muitas vezes, infelizmente, mulheres reproduzem o machismo. Não dá para falar que mulheres são machistas, mas mulheres às vezes reproduzem o machismo, porque não dá para estar no lugar de opressor e oprimido ao mesmo tempo. Mas tem isso. Muitos caras relatam em grupos que depois que começou a falar sobre o tema, começou a modificar um pouco os seus comportamentos, tiveram problemas nas relações, tudo, porque muitas vezes a mulher esperava um comportamento que também é tido desse lugar, sabe, que a gente entende como o lugar do homem. Então, é uma ressignificação de toda uma sociedade, entendeu? Que ela está sendo embrionária dentro de grupos entre homens e tal, mas o principal, ela deve acontecer em todas as relações, né? Que a gente troca, né? Em todo momento, seja com qualquer pessoa, sabe? Então, realmente, há muitas vezes esse entrave da relação do que eu espero e do que ela espera de mim, sabe? Então, realmente faz todo sentido, assim, né? Tem esse lugar, sim. Eu pensei nisso agora, você foi falando assim, que às vezes acontecem questões assim que são muito paradoxais, assim, né? Eu me lembro, eu tenho um amigo psicanalista que trabalha numa instituição que acolhe violência, né, contra mulheres, e ele parece que tem isso um pouco, assim, que é contraditório às vezes essas mulheres que elas são elas recebem essa violência no corpo, mas nos grupos terapêuticos aparece muito assim o quanto que de alguma maneira, não que isso seja, né, elas não querem sofrer, claro, né, mas parece que muitas vezes o discurso que transita ali é o que de alguma maneira indireta, é o que sustenta também essa violência, assim, né? E é muito paradoxal, né? Porque isso reflete exatamente no corpo, na moralidade, nos afetos delas, né? Na construção delas. Então, acho que é importante mesmo, né? Pensar nisso. Exatamente. E você falando agora, eu acho interessante trazer também esse tema, que por muitos anos a Justiça e o Ministério Público ficou trabalhando o tema da violência intrafamiliar de forma só olhando para a questão, sabe, da questão penal, muitas vezes, ou então, obviamente, dando todo o amparo necessário e devido a qualquer mulher ou qualquer pessoa que estivesse sofrendo uma violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial, todas as formas de violência. E recentemente, há cerca de uns 15 anos mais ou menos, começaram a surgir grupos reflexivos com homens autores de violência. E homens que estavam denunciados ou condenados pela Lei Maria da Penha, até antes da Lei Maria da Penha já tinha alguns grupos, mas que nesse processo de sentar em roda com um facilitador, e é impressionante a diferença da reincidência. Os homens que são presos, eles reincidem em cerca de 70%. Então, 7 de 10 que são presos reincidem, voltam a agredir a companheira ou outras mulheres, né, ou outras companheiras, enfim, filha, mãe. E os homens que participam desses grupos reflexivos, a reincidência vai cerca de 3 a 5%. Então, aí a gente volta para aquele lugar, sabe? Tem um formato que é esperado e que eles ali naquela roda começam a pensar, assim, puta, eu tive a honra de participar de um encontro uma vez e eu ouvi um dos caras que estava lá falou assim, nossa, se eu tivesse participado desses encontros aqui, eu jamais teria agredido a minha companheira. Então, é uma questão pedagógica mesmo, sabe? A gente precisa olhar e estar junto, enfim, e fazer esse processo, seja de forma micro, nas micro-relações, ou de forma maior, né? Nesses grupos, enfim.
e documentários que tem, e todo o material que está disponível, leituras, coisas mais teóricas também, né? Mas tem esse lugar. E a Gabriela Mansur, que é uma promotora que fez um desses programas, ela falou que não adiantava ficar só acolhendo as mulheres e não olhar para os caras, sabe? Isso, Aí, pode né, eu falar. acho que é significativo, bastante significativo frisar isso, porque pode parecer contraintuitivo, né, assim, de uma forma geral. Poxa, mas tem que se acolher as mulheres. Sim, as mulheres têm que ser acolhidas, mas É parece lógico. que é intuitivo pensar que acolhendo esses homens e construindo esses grupos reflexivos, como você falou, pode surgir coisa muito interessante aí, né? E aí eu acho que esses dados estatísticos, eles apresentam uma concretude, um tipo de trabalho como esse, né? Desculpa ter te cortado. Imagina que isso. E de forma alguma é passar a mão na cabeça desses caras. É trazer a responsabilidade de uma forma diferente, Uhum. sabe? De uma Exato. forma, inclusive, para que, enfim, não se perpetue, né, essa cadeia de violência, né? Sim, Enfim, eu acho que é extremamente importante olhar para isso em todos os âmbitos, sabe? Eu acho que mais uma vez falando, infelizmente, esse padrão de masculinidade fechado viola todos os corpos, né? Viola todo hum, mundo, né? Grandes problemas que nós vemos em questões sociais, políticas, ambientais, tudo a gente vê que são exercícios muitas vezes de masculinidade, dessa masculinidade, sabe? Então é necessário olhar para isso de uma forma mais abrangente, né? sim. Bom, Rafael, estamos entrando nos nossos últimos 10 minutos aqui. Não sei se o pessoal, alguém tem alguma pergunta. Acho que teve um comentário da Juba Maia, espaço para poder ser. Acho que no momento que você estava colocando, né, sobre as diferentes ressignificações, eu gosto de avisar, porque depois acaba a live, tem gente É, que fala, eu não fiz a pergunta, que tá ali me olhando. Então, a gente sinaliza aqui, né, para quem tiver aí alguma interrogação, algum comentário, ainda a gente tem um tempinho com o Rafael aqui. E também não sei se você pensou em concluir, quiser trazer algum comentário que você acha ainda que faltou, por mais que não vai esgotar, né, Rafael? A gente sabe claro. que, como você usou, né, é um tema embrionário, né? Então, imagino que ainda, né, tem muita coisa ainda para estudar, para pensar, para ouvir, para falar, né? E eu só queria compartilhar que te ouvindo, né, eu fiquei pensando no quanto às vezes é difícil, né, um homem tentar sair desse lugar, né, do homem viril, potente, porque também ele vai ser o quê, né? Parece que os outros espaços, as outras formas, as outras possibilidades, elas são tão desconhecidas que elas são angustiantes, né? Sim. Essa outra, bem ou mal, desculpa essa expressão, mas ela é conhecida, né? Ela tá ali, eu tenho referência ao meu redor, né? E aí parece que vai perder um lugar, né? O homem que não ocupa esse papel que já é conhecido, parece que ele vai perder um lugar para os amigos, para a sociedade, né? E isso é muito angustiante. Então, isso me intrigou muito, assim, te ouvindo, do quanto, de fato, acho que a gente tem, enquanto sociedade, né, enquanto pessoas que se propõem também a refletir assuntos, o quanto a gente tem um caminho bem longo. Eu diria, se o teu amigo falou do termo fetiche, eu diria que tem alguns fantasmas também, né, rodeando ainda os outros modelos. Né? Ele fez Sim. pensar, né, Carol, quanto que, por exemplo, o exemplo que você deu, né, Rafael, do seu sobrinho que vem conversar com você, né? Quanto que você, né, vamos colocar assim, né? Você está nesse movimento embrionário e os primeiros vão bater na parede e vão quebrar a cabeça, né? A rachadura, ela vai começar a ser feita, mas os primeiros vão sentir a dor e esse desamparo muito mais forte, né? E eu fico pensando como que, por exemplo, o seu sobrinho, ele já tem alguma forma, um modelo que pode pelo menos refletir sobre esses fantasmas e indicar
esse não lugar, assim, né? E ser menos fantasmagórico em alguma medida, né? Mas isso que a Carol colocou, acho que é muito, extremamente importante, porque isso circunscreve o tamanho de um problema, e o tamanho desse horizonte de indagação, né? Que tem que se haver com algo que não é essa não identidade, né? Não muito clara, que aparentemente é muito clara do outro lado. E como que por isso ela é sedutora, né? Exato, muitos textos e muitas pessoas que estão estudando o tema usam a expressão crise da masculinidade, porque Isso. eu concordo que está em crise. Crise é esse modelo padrão hegemônico que a gente está falando. Só que a não existência de novos padrões, ao mesmo tempo que é angustiante, é o desconforto, é o não lugar, é uma grande oportunidade. É uma Sim. grande oportunidade. Então, essas crises, né? Normalmente um momento de crise também é um momento de oportunidade, né? Então, não ter esse lugar esperado, esse lugar que foi colocado como o correto, o padrão, ao mesmo tempo que fala, ué, cadê o chão? Onde que eu piso agora? Também é uma possibilidade de ter inúmeras referências, né? E eu concordo quando você fala, Carlos, da questão de cada vez mais estarem surgindo referências, porque possibilita novas expressões, né, de ser novas identificações, novas, enfim, pessoas mais felizes e podendo expressar de fato a essência, podendo expressar de fato quem são, né? Então, ao mesmo tempo que é esse lugar de falar de desconforto, e agora? Não, eu não quero ser assim, mas eu não sei como eu quero ser. Então, Uhum. vamos descobrir, entendeu? Vamos descobrir, vamos. Eu acho que processos terapêuticos são importantíssimos, eu acho que tem para todo mundo, enfim, quem tem disponibilidade de fazer e possibilidade faça. O próprio grupo, o Ressignificando, ele é mediado por duas pessoas que são terapeutas, psicólogos, então tem um viés terapêutico no grupo, assim, né, de pessoas, e tem inúmeros grupos e pessoas que estão olhando para o tema no viés da psicologia também, assim como vocês, então é importante ter essa abordagem também, esse amparo, né, porque muitas vezes o cara quebra todo e fala, e aí, o que vai fazer com isso, né? Então, acho que é interessante ter essa sustentação, né, essa base. Mas sim, tá em crise, mas também tá no lugar de possibilidades, né? E que bom que tá em crise, né? Porque muita coisa nociva socialmente aconteceu enquanto não se estava em crise, né? Então, que bom que está em crise e que essa crise está possibilitando pessoas mais felizes, né? Pessoas mais realizadas e principalmente está possibilitando romper ciclos de violência, né? Às vezes numericamente não fica tão claro, mas tem um processo acontecendo, né? E quando fala da questão geracional, assim, né? Das mudanças, eu sempre lembro da Neon Cunha, que é uma mulher poderosíssima, falando uma vez numa palestra que existe uma espécie de borboletas, as borboletas monarca, que fazem uma migração de 50 quilômetros todos os anos. E para fazer essa migração são 5 gerações da borboleta. Então, que sejamos essas borboletas, né, que vamos eventualmente morrer no caminho, mas que um dia a gente vai chegar no objetivo esperado, né? E então é isso, fazer todo dia o que eu... Perpetuando, né? Exato, exato. E tirar, né, esse inconsciente coletivo que a gente coloca de vários comportamentos, né, e trazer responsabilidade. Eu acho que a palavra é responsabilidade. Trazer Sim. responsabilidade pelos comportamentos. Muitas vezes a gente fica na culpa, né, e fica imobilizado, né, a culpa na inércia da culpa, e a responsabilidade traz ação, né. Acho que é importante se responsabilizar, né. Nossa, Rafael, justo hoje, sem querer, eu li um texto do Freud dizendo, né, que o sujeito, né, o homem não quer a liberdade justamente porque ele não quer se responsabilizar. Né? E aí você falou a palavra responsabilidade, não é possível, né? Então é isso. Temos uma pergunta? Vamos lá. Não estar dentro desse padrão hegemônico por passar a impressão de fragilidade, ocupar o espaço que é da mulher, o ser sensível da criação, como se estivesse ocupando um espaço que não é Que não seu é do outro. essa... a gente vê desde... eu vou falando, eu sei que falta pouquinho, né? Mas Não, desde o,
da criança, né, da infância, desde a gravidez, né, já faz, tipo, a questão do estereótipo, sabe, do rosa, do azul, e depois nos brinquedos é estimulado para as mulheres o cuidado, sabe, o ambiente privado, os brinquedos são sempre relacionados às coisas dentro de casa, e do menino é o avião, as coisas de aventura, sabe, o carrinho, tudo o ambiente público. Então, desde cedo é estimulado o ambiente privado para a mulher e o ambiente público para o homem. E isso e fora a questão de comportamento, isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina, e vai gerando esses estereótipos, essas distorções, né? Então, acho que um caminho para nós homens é estimular cada vez mais o lugar de cuidado e de afeto, sabe? Assim, entre nós homens e entre qualquer pessoa, né? Eu acho que é um caminho. Eu acredito muito no amor e no afeto como revolucionários, sabe? De uma real transformação, né? E é isso, eu acho que esse é o caminho. Muito bom. Bom, agradecemos então a todos que nos acompanharam, em especial a sua disponibilidade, Rafael. Muito grato, Rafael. Muito obrigada mesmo, muito bom te ouvir. E quem sabe, né, a nossa live fica disponível, ela fica gravada, depois ela também vai para o canal do YouTube, se você também quiser divulgar. E a Clareira também fica à disposição, né? Eu acho que são esses espaços de conversa, de diálogo, né, que nos possibilita. Uau, temos mais um comentário. Que nos possibilita, enfim, caminhar. Renan está dizendo, interessante a fala do Rafael a respeito da desconstrução da masculinidade. Olhando para o passado, parece que a forma possível de um homem com sensibilidade fantasiosamente seria o homem gay. Verdade, Renan. E viver numa atualidade contemporânea, de certo modo, convocou o homem a repensar o seu lugar. Lugar enquanto masculino e seu significado. Então, a gente fala que desde pequeno o grande medo do homem é ser taxado como gay. Porque é aquela coisa, tudo... perguntar o que é ser homem, muitas vezes responde, é não ser mulher, é não ter nenhuma característica tida como feminina. E quando a gente pensa na questão dos homens gays, aí é esse lugar, sabe, do corpo subjugado, da mulher, do menos. Então, muitas vezes o homem só vive com o medo de ser gay, né? Então, faz todo sentido, mas porque o afeto, a sensibilidade, a criatividade, a emoção são tidas como femininas, né? Então, quando um homem tem, aí já questionam a orientação sexual dele, né? O que é uma grande besteira, né? Enfim. E como se o homem gay não fosse um homem, né? Pois é. Enfim. Muito bom. Bom, acho que é isso, então. Quem sabe aí, se tiverem outros assuntos, Rafael, fazemos a parte 2. Estamos aí super à disposição também. Legal. Tá? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. A Camila aqui está mandando parabéns, nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado, Camila. Douglas também, parabenizando. Legal, obrigado, Carol, obrigado, Carlos, pelo convite e pelo papo, foi super legal, foi super fluido, obrigado a todas as pessoas que acompanharam, e é isso, vamos junto construir uma sociedade mais pacífica, humana e amorosa. Combinado. Valeu, um beijão. Tchau. Tchau. Tchau, beijo.